E deixa eu explicar uma coisa que eu estava explicando uma pessoa aí essa semana, eu não lembro quem foi, uma mulher que veio aqui conversar comigo. Nós precisamos abrir o nosso coração para entender o que Deus fala, porque Deus não quer que você venha na igreja, você fica vindo na igreja, nada acontece. E ontem à noite eu estava explicando o seguinte, que você vir à igreja não é o que vai mudar a sua vida, não é você vir na igreja. Ir na igreja, até o demônio vai na igreja, sabia disso? Que é isso, pastor? Tu viu ontem? Até o demônio entra na igreja. Então não é isso que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida, vai fazer você vencer, vai fazer as coisas dar certo para você, que vai salvar a sua família, é o que você entende da palavra que Deus está falando. Entendeu? Às vezes você tem um parente seu que precisa ser liberto. Às vezes você tem uma situação na sua vida que precisa ser resolvida com urgência. Eu estava vendo na reportagem aí, um tempo atrás, uma menina, que a menina estava sofrendo com depressão, uma menina jovenzinha, bonita, e ela estava sofrendo com depressão. O que aconteceu com aquela jovem? Ela já tinha tentado algumas vezes, suicídio algumas vezes. Só que os pais, por não conhecerem a verdade, o que eles fizeram? Eles não buscaram a Deus, mas a menina já vinha dando sinais. De vez em quando ela tentava se matar. Vocês estão entendendo direitinho? Porque a gente vem para a igreja, se a gente não entender o que Deus está falando, você sai daqui e continua com o meu problema. Aí a pessoa vem na igreja, você não presta atenção no que é ensinado, você vê à toa, gente. Que muda a sua história que você ouve. Então essa menina, ela já vinha vindo sinais, dando sinais de que ela estava querendo se matar. Entendeu? Que a mãe dela falou que ela já tinha tentado se matar algumas vezes, já tinha parado no hospital. Só que a mãe, ela não correu atrás para buscar Deus. Ela não fez igual aquela mulher cananeia. Mulher cananeia, quando ela viu que a filha dela estava miseravelmente demoniada, o que ela fez? Ela foi atrás de Jesus, foi buscar Jesus, para poder salvar a filha dela. E não era a fé da filha dela que ia salvar a filha, não, era a fé da mãe. Ela deixou a filha em casa, a filha estava miseravelmente demoniada, ela deixou a filha dela em casa e foi buscar Jesus. Aí o que aconteceu? Jesus disse para a mulher: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo conforme tu deseja. E desde aquela hora a menina ficou salva. Por quê? Ela foi salva pela fé da mãe. Não foi pela fé dela, foi pela fé da mãe. Então essa mãe, eu acho que vocês devem ter visto essa reportagem, gente. Uma menina jovenzinha, bonitinha. Ela já vinha dando sinais que ela estava querendo suicídio. Ela já tinha tentado se matar algumas vezes, mas a mãe não fez o que devia fazer, que era buscar Deus. O que aconteceu? A menina se matou. Aí a mãe estava lá desesperada, falando, tal. Gente, se a menina se matou, como é que faz para voltar atrás agora? Não tem como. Então, às vezes, por um erro da pessoa, um deslize, às vezes uma falta de atenção com a palavra de Deus, a gente não sabe o que pode vir a acontecer na nossa família, gente. Você está entendendo? Às vezes tem pessoas da sua família que estão presas na mão de um demônio. E o demônio só veio para roubar, matar e destruir. Pastor, mas como é que eu faço para tirar o meu parente dali? Aí é que está. Se nós, que fomos chamados como coluna, você não se render a Deus, você acaba prejudicando aquela pessoa que já está na mão do diabo. Você entendeu? E nós
Para a gente salvar uma pessoa, né? Deus salvar uma pessoa da nossa família, você tem que ver como é que você está com Deus. Que às vezes tem pessoas que estão na igreja, mas cometem muitos erros. Pessoa mente, pessoa engana os outros, pessoa dá volta nos outros. Isso tudo é uma porta para o diabo continuar atacando o seu parente. Cada uma hora dessa o diabo fazer uma tragédia. Vocês estão entendendo direitinho, gente? Então você é uma porta, você não pode deixar o mal passar por você. Se você errar, você acaba prejudicando a sua família, quem está precisando de libertação. Você não pode estar errando algo, você tem que vigiar. Vamos ver isso lá no livro de Êxodo. Êxodo 20. É Êxodo 20, gente? Acho que é Êxodo 20, capítulo 5. Gente, se a gente vier para a igreja, preste atenção. Se você não prestar atenção no que Deus está falando, não está feio. Você tem que ouvir, não é só com o seu ouvido, mas você tem que ouvir o seu coração. Porque Deus está falando alguma coisa com você. Se você entender e colocar em prática, você pode salvar a sua família. Mas se eu não entender, se você entender, você não entender, você pode prejudicar a sua família. Que aquele espírito que está atacando a sua família pode qualquer hora dessa fazer uma tragédia. Vocês estão entendendo? Ninguém na mão do inimigo está bem não, gente. O inimigo só veio para roubar, matar e destruir. E nós somos uma porta. Olha o que Jesus está falando aí. Êxodo 20. O inimigo vai fazer de tudo para tirar a sua atenção, para você não ouvir. Ele distrai você porque ele não quer que você ouça. Se você ouvir, a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar. Você vai conseguir vencer. Glória a Deus. Olha, lá no livro de Êxodo 20, no versículo, deixa eu ver aqui, 5, Êxodo 20, versículo 5, ele está falando assim, ó: não te curvarás a elas, nem a servirá. Preste atenção nesse trecho, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, ele é cuidadoso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Pastora, o que é isso? Deus visita a maldade, a nossa maldade, nos nossos filhos. Você erra e é os seus filhos que pagam. Vocês estão entendendo direitinho? Ou não? Sim ou não? Eu minto, eu jogo praga nos outros, eu desejo mal aos outros, eu dou volta nos outros. Meus filhos que vai pagar por isso. Daqui a pouco o demônio agarra um lá, vai querer matar meu filho, minha filha. Mas é por quê? Por causa de mim. Porque eu estou fazendo coisa que está aborrecendo a Deus. Eu não me rendo a Deus. Você é uma porta. Ou Jesus vai entrar por você e salvar toda a sua família. Mas para Jesus entrar por você, você tem que parar. Não, eu minto, vou parar de mentir. Não vou fazer mais isso, não é de Deus. Não, vou parar de enganar os outros, vou parar de ser pessoa brigona, brigão, parar com tudo isso. Porque para você salvar a sua família, você está entendendo? Ou acontece, por exemplo, o Jó ele era uma porta. O Jó, o demônio entrou pela vida de Jó, não mexia logo no Jó, não. O diabo nem tocou em Jó. Mas pela falha de Jó, ele entrou por aquela brecha, ele matou 10 filhos de Jó num dia só, acabou com a prosperidade de Jó, ele arrasou com a vida de Jó. Por quê? Porque Jó tinha uma brecha, ele tinha medo, ele tinha receio, ele foi uma porta que o inimigo entrou para destruir tudo que era dele. Você está entendendo? Você é uma porta que, se você abrir uma brecha, o demônio entra por você para destruir a sua família, a sua prosperidade, tudo que é seu. Ou você pode ser uma porta como Noé foi. Noé foi um homem
fiel a Deus. Ele guardou os mandamentos de Deus, ele andou com Deus. O que aconteceu? Deus pôde entrar por Noé e salvar toda a família dele. A família dele foi salva por ele. Entendeu? Já alguns casos na Bíblia, como Saul, a família de Saul foi destruída por causa dele. Os filhos dele morreram tudo num dia só, os 3 filhos dele também. Por quê? Porque o Saul, ele tinha um pecado. A Bíblia diz assim, ó: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Não é isso que diz? Ele pecava contra o ungido de Deus, ele perseguia Davi. Tem gente que peca contra o pastor e contra a pastora. Ah, mas isso não tem nada a ver, não. Tem muito a ver, sim. Você está assinando uma coisa para destruir a sua família, gente. Toda pessoa que pecou na Bíblia contra um homem ou uma mulher de Deus, preste atenção, a família também foi destruída. Analisa isso aqui na Bíblia. Foi Saul, perseguia Davi, a família dele morreu. Foi aquele pessoal, né, que mandaram armar para jogar o Daniel na cova do leão, que Daniel era o homem de Deus. Depois Deus livrou Daniel e mandou jogar, o rei mandou jogar lá aqueles que armaram isso e a família deles. Corá, Datã e Abirão pecaram lá contra Moisés. Foi destruído eles e a família deles. Então isso é sério, gente. Pessoa que brinca com as coisas de Deus. A gente não pode ser assim. Você quer salvar a sua família? Não quer? Quero. Então faz o negócio direitinho. Para de errar. Pede força a Deus. Você não consegue sozinho. Você tem que pedir força a Deus. Quer ver uma das coisas que é um pecado que a pessoa não entende? Lá no livro de João, vamos lá, João 10. Aí o inimigo vai fazer de tudo se eu não ouvir essa palavra. Ah, não ouvi não, porque não sei o que, porque ele não quer que você aprenda a vencer. Ah, pastor, por que às vezes as coisas para me dar errado? Irmão, as coisas dão errado quando eu faço errado. Você está entendendo? Quando eu faço errado, as coisas dão errado. Tem gente que acha que se mentir você vai levar uma vantagem. Você vai, é mais fácil eu conseguir isso aqui se eu falar isso, isso e isso. Você acha que se você mentir, as pessoas vão te ajudar mais, você vai se dar bem? Não. Se você mentir, você está usando uma ferramenta do diabo. E ele cobra. Ele vai cobrar, seja na sua família, seja na sua saúde, seja na sua prosperidade, seja na vida dos seus filhos. Você está lá crente que está tudo bem, está mentindo, o diabo está lá atacando sua filha, seu filho, atacando a sua saúde. Então a gente tem que aprender com Jesus, porque às vezes, gente, apanhar também cansa. Sofrer também cansa, gente. Até quando eu vou sofrer, irmão? Aí você decide. Não foi isso que eu comecei a falar no começo do ano? Você decide. Eu não vou mentir mais, chega. E você não consegue sozinho, você tem que pedir força a Deus. Piorou quando você mente com um pastor e com uma pastora. Eu vou te mostrar aqui. Aqui na Bíblia tem um casal que morreu, porque mentiu para o nome de Deus. Pessoal, mente para o pastor, mente para a pastora, mas você está fazendo isso com Deus. Tem ideia disso? Deus está naquela pessoa, você está mentindo para Deus. Como é que você quer que as coisas dêem certo? É sério isso, gente. Deus me livre, a pessoa é muito corajosa mentir com um pastor e com uma pastora. Você é super-herói mesmo, porque você está cometendo um pecado gravíssimo. Aqui na Bíblia tem um casal que morreu por causa disso. Morreu os dois. Eu vou mostrar isso aqui a você. Então a mentira já não é legal. Você mente com uma pessoa de Deus, piorou, mas você está todo enrolado. As coisas não dão certo, vira tudo. E você fica, meu Deus, mas eu já orei a Deus. Mas não, você está orando a Deus, você está indo contra Ele pela palavra, então não adianta, gente. Eu xingo lá meu pastor, minto com meu pastor. Irmão, cometi um erro gravíssimo. Ele é um homem de Deus. Aí depois eu vou orar a Deus, mas por que eu não pensei isso na hora de respeitar uma pessoa de Deus? Fica meio complicado, né? Então ele está falando aqui, lá no João
João 10, versículo 10, não é João 10, não, acho que é João 8, lá no João 8, Evangelho de João capítulo 8, versículo 44. Glória a Deus, presta bem atenção nesse versículo, olha só. Vós, isso é Jesus falando, tá? Se não foi os discípulos, não é eu que estou falando, não, é Jesus que falou isso. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Por quê? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Gente, isso aqui é Jesus que está falando. Ele está falando diabo, ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele fala do que é dele. Então, ele é o criador da mentira. Vamos supor assim um exemplo, viu? O santo do monte. Ele foi quem foi o santo do monte? Foi o pai da aviação. Não é chamado pai da aviação porque ele inventou o primeiro avião. Ele se tornou pai da aviação porque ele criou o primeiro avião. O primeiro avião surgiu por ele. E o diabo, por que ele é o pai da mentira? Porque ele criou a mentira. Foi ele que inventou a mentira é dele. Você está entendendo? É dele. Quando você mente, você está usando uma coisa que é dele. Ele vai atacar a sua vida. Deus não vai poder fazer nada. Não, mas Deus me protege. Como? Se você está desobedecendo a Deus, você está obedecendo Ele. Se Deus está falando para você parar com isso, você não obedece. E aí? Deus não pode te proteger, a não ser que você se arrependa, pare. Não vou mais fazer isso não. E ele é o pai da mentira. Toda pessoa que mente é como se você estivesse assumindo que o diabo é o seu pai. O que é isso, pastor? Mas é o que está na Bíblia, gente. Se ele é o seu pai, então o que Deus pode fazer com você, se você escolheu ele como pai? O diabo só veio para roubar, matar e destruir. Se você está assumindo o diabo como seu pai, Deus não vai fazer nada. Você vai sofrer, Deus vai ficar olhando, não vai poder te livrar, porque foi a sua escolha. Você escolheu isso, gente, que a nossa vida é uma colheita. Deus está dando a oportunidade de você escolher se você quer obedecer Ele ou não. Deus está te ensinando você a fazer o certo, mas Ele não vai forçar você a fazer. Ele te ensina, mas Ele não te força. Você fazer o certo, fazer o errado é uma escolha sua. Deus está falando que não é para você mentir, que a mentira é do diabo? Tá, mas Ele não está te forçando. Agora você que tem que escolher quem você quer obedecer. Quem você obedecer é quem vai reinar na sua vida. Eu obedeço o diabo, que eu minto, então eu obedeço ele. Então é ele que vai reinar na sua vida. Quer dizer, nada vai dar certo, porque ele só veio para roubar, matar e destruir. Você não pode reclamar, porque foi uma escolha sua. Não, pastor, eu não quero saber dele, eu vou andar com Deus. Daqui por diante eu parei com o negócio de mentira. Não minto mais, vou ser sincero. Daqui para frente. Então você está escolhendo Deus como seu pai. Deus vai poder te ajudar. Gente, você mentir, errar, porque você não conhece a verdade, é uma coisa. A Bíblia diz assim, Deus não leva em conta a época da ignorância. Quando você mentia lá atrás, que você não sabia da palavra, você era inocente. Agora você não é mais, porque você conhece a verdade agora.
Agora você sabe que isso é errado. Aí se você insistir naquilo ali, é como se você estivesse desafiando a Deus. Tipo assim, Deus, eu sei que é errado, mas eu vou fazer, é problema meu. O que Deus pode fazer então? Eu mentia muito. Mas quando eu fui para a igreja, que meu pastor pregou isso aqui, eu falei, tá amarrado em nome de Jesus, o diabo nunca vai ser teu pai. Parei com esse negócio de mentira. Eu pedi força a Deus e parei. Agora tudo meu é na verdade, não tem nada de mentira. Mas você vai fazer ali, você vai ganhar 1 milhão, mas você tem que falar isso é mentira. Não. Eu prefiro ficar com R$1 no bolso, sem nada, do que mentir. Eu já perdi dinheiro. Perdi dinheiro com uma pessoa, vai lá, fala isso assim, você vai receber. Não é verdade o que eu vou falar. Aí eu vou lá, na hora, parece até que eu me dei bem, né? Peguei o dinheiro, o diabo vai entrar na minha vida. Ele vai roubar tudo que eu peguei, que eu ganhei, ainda vai destruir minha saúde, a minha família, meus filhos. Você viu lá, Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Aí eu minto, a minha família que paga. Gente, isso é muito sério. Aí ele está dizendo aqui, mas porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Então toda pessoa que mente, presta atenção, toda pessoa que mente, toda vez que você mente, você está fazendo a vontade do diabo, você não está fazendo a vontade de Deus. Estão entendendo? Vou repetir isso aqui. E o inimigo, gente, ele faz de tudo para você não ouvir a palavra. Ele quer que você não ouça, que é para você ficar preso e sofrendo na mão dele. Então toda pessoa que mente, você está fazendo a vontade do inimigo, não é de Deus. Toda vez que você mentir, vai vir as consequências. Alguma coisa ruim vai acontecer na sua vida. Pastor, você está amaldiçoando? Não, irmão, não é amaldiçoando. É porque você está usando uma ferramenta que é do diabo. Então ele vai cobrar. Estão entendendo direitinho? Isso é pecado. Isso não é de Deus. Lá atrás você mentia porque você não sabia. Agora você sabe a verdade. Então toda vez que você mentir, pode reparar, vai virar tudo na sua vida. Porque você deu uma brecha para o inimigo. E o inimigo vai entrar por aquela brecha. Qual brecha? A mentira. Vamos repetir. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Porque o desejo do diabo é que você minta. Você faça a vontade dele, não a de Deus. Entendeu? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é o mentiroso e ele é o pai da mentira. Gente, você quer ser feliz? Quero. Para com mentira, pelo amor de Deus. Toma uma posição com Deus, acaba com isso. Como eu falei aqui, apanhar também cansa. Sofrer também cansa. Você já entendeu, você já sabe a verdade que isso é pecado. Então toda vez que você insistir no pecado, vai dar ruim, irmão. E não tem pastor, não tem Deus que possa te ajudar, porque é uma decisão sua. Você decidiu obedecer ao inimigo. Então quer dizer, ele vai ficar solto na sua vida. Ele só veio para roubar, matar e destruir. Ele vai destruir sua paz, ele vai destruir seu sossego, vai destruir suas coisas. Então você tem que fazer para se livrar disso. Seja fiel a Deus. Não, mas se você não mentir, você não vai conseguir, irmão. Não, que eu não consiga, mas eu vou falar a verdade. Acabou. Glória a Deus. Seja sincero. E outra coisa, outro perigo sério é quando você mente para um pastor, para uma pastora, uma pessoa de Deus. Gente, você está querendo destruir sua família, gente? Eu sempre prego isso aqui. Meu Deus, nós temos filhos, nós temos parentes.
Eu não estou falando de mim, não, pastora Fabiana, estou falando de qualquer pastor, qualquer pastora. Você pega contra uma pessoa de Deus, a sua vida, a sua família vai tudo de cabeça para baixo. Aí você, mas eu quero que Deus resolva isso na minha vida. Mas como se você está contra Ele? Você sabia quando você se volta contra uma pessoa de Deus, você está se voltando contra Deus? Jesus que falou isso, quando deres nem que seja um copo com água, um desses meus pequeninos, não perderá seu galardão. Ele fala assim, quando algum desses pequeninos fizerem, a mim fizeste. Você está entendendo? Quando você trata bem uma pessoa que é de Deus, você está tratando bem Deus. Mas quando você trata mal, você mente, você engana, você está fazendo isso com Deus. Vou te mostrar isso aqui na Bíblia, se o Espírito Santo de Deus ajudar você a entender. Não adianta você ouvir e não entender. Lá no livro de Atos dos Apóstolos. Tem pessoa que mente para todo mundo, aí vai e mente para o pastor, vou dizer, irmão, você se enrolou todinho. Daqui a pouco o demônio vem de uma tal maneira, tem hora que a pessoa pensa até em suicidar. Meu Deus, que eu morro então de uma vez. Mas irmão, você que está fazendo isso. Com você mesmo. Entendeu? Quando você desobedece a Deus, você faz a vontade do diabo, você está se destruindo. Não é o pastor, não é Deus que está fazendo isso com você. As pessoas não têm culpa. Você está entendendo? Eu, por exemplo, Jesus me ensinou certo. Roubar é errado, mentir é errado, jogar praga nos outros é errado. Eu insisto em fazer isso. Vai dar ruim para mim. A culpa é de quem? É do meu pastor? A culpa é sua? A culpa é do meu parente? De quem é a culpa? Eu, irmão. Eu sabia que era errado eu fazer aquilo ali. Eu fiz. Ué? Então a gente tem que pedir força a Deus para sair disso. Não, você tem que deixar de ser a velha criatura. Eu era daquele jeito, agora eu conheço Jesus, eu desci as águas, eu não sou mais daquele jeito. Eu não vou mentir mais, eu não vou mais enganar os outros. Eu tenho uma família que precisa de mim, é isso que você tem que pensar, gente. Amém? Para com isso, isso é um espírito, isso destrói a sua vida, esse negócio de mentira. E o diabo é tão mentiroso, porque já viu que ele é o pai da mentira, né? Que ele dá bota na sua cabeça, mas todo mundo conta uma mentira. Vai dizer que ninguém, todo mundo não mente. É mentira do diabo, eu não minto. E se eu mentir, eu estou enrolada. Eu estou fazendo a vontade do inimigo. Vai ficar ruim para Deus me ouvir. Glória a Deus. Ontem aqui na igreja, Jesus me usou aqui para expulsar 2 demônios, de manhã ou de noite. Se eu mentisse, tu acha que como é que eu ia expulsar um demônio na igreja? Se eu estou fazendo a vontade dele. Se eu estivesse mentindo, eu estava satisfazendo o desejo dele. Como é que eu ia expulsar ele depois? Ele não ia sair, irmão. A pastora fica aí usando minhas ferramentas depois que ele expulsar. É complicado, irmão. Ele não ia sair. Você está entendendo? Saiu porque eu não tenho um rabinho preso com um chave, com um diabo, não. Entendeu? Por isso que ele fica agoniado com esse ministério aqui. Ontem de manhã eu falei, aqui você sabe que aqui você não pode fazer gracinha. Não pode mesmo. Mas porque, pastor, você é uma mulher santa? Não. Eu não sou, eu sou tão falho quanto você. Mas eu levo a palavra de Deus a sério, gente. Não pode, não é não. É pecado? Então eu peço força a Deus. Eu não posso mentir, tira isso de mim. Mas se você não mentir, você vai perder 1 milhão. Não, que você perca 1 milhão, mas não perca a sua salvação, não perca a salvação da sua família. Não perca a sua intimidade com Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Olha o que deu um casal mentiu com o pastor e com a pastora. Gente, a pessoa que faz isso é uma loucura. Deu um menino escada, o menino acabar com a família da pessoa toda por causa disso. Capítulo
versículo 5, ele disse assim, ó, Ananias e Safira. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Deixa eu explicar o que eles faziam. Eles lá atrás, aquela pessoa que tinha mais de uma propriedade, casas, né? Lojas, essas coisas. O que eles faziam? Eles vendiam a casa, vendiam suas propriedades, eles iam lá e levavam aos pés dos apóstolos. Eles levavam. Tem gente que o inimigo põe na cabeça da pessoa tudo o contrário. Poxa, mas eu vou lá na igreja do Getúlio, do Bernardino, e lá eles não dão nada lá não, é? Lá eles não dão uma cesta básica, não dão um caminhão de roupa, não dão lá não sei o que. A gente vai lá, não dá nada, irmão. Sabe o que a igreja tem que dar para você? A palavra de Deus. Você vai ouvir, vai entender e vai melhorar. O que adianta te dar, por exemplo, uma cesta básica por mês, mas não te ensina a plantar? Como assim? A prosperidade, você só vai conseguir prosperar quando você aprender a devolver o dízimo do Senhor. Se você demorar 10 anos, eu vou ficar dando meu dinheiro para a igreja, 10 anos você vai sofrer. Porque a prosperidade é uma semente. Você está entendendo? Deus está ensinando, para devolver, os 10% de toda a sua renda. Ah, pastor, nós só recebo 10 reais, mas é 10% de 10 reais. Ah, mas eu já tenho tão pouco, irmão. Você vai continuar tendo pouco se você for infiel a Deus. Se você for uma pessoa dura de coração, você está destruindo você mesmo. Você não entende isso. A sua família não tem culpa, a igreja não tem culpa, Deus não tem culpa. Você se destrói com aquela dureza do coração. Eu não faço o que Deus está falando. Então, você está se destruindo. Uma pessoa que não dizima, ela está fazendo mal para quem? A pessoa que não dizima, ela está fazendo mal para ela mesma. Porque se eu não planto, eu não vou ter nada para colher. E se eu não colher, como é que eu vou comer? Se eu não tenho nada para colher. Você está entendendo? Eu não planto, eu estou fazendo mal para mim mesmo. É para mim que vai faltar. E que os outros têm culpa disso? Se eu que resolvi ser assim. Então a prosperidade é isso. Eu tenho dizimistas aqui na igreja. Zuzu é uma, né? Está te faltando alguma coisa? Dos dizimistas não faltam. A pessoa é fiel, pode pingar, mas faltar, Deus não deixa faltar. Agora, aquela pessoa que não planta, falta mesmo. Fazer o que? A Bíblia está escrito isso. E ninguém pode fazer nada. Então, quando você vem para a igreja, o que o pastor e a pastora têm que te dar é a palavra, te ensinar a plantar. Eu vi uma vez uma pregação de um homem que falou o seguinte: você está com fome, eu vou lá, pesco peixe e te dou para você comer. No outro dia, você está com fome de novo, eu vou lá, peraí que eu vou pescar lá, pesco peixe, te dou para você comer. Todo dia eu faço isso. Chega um dia que você está com fome. E o que aconteceu? Eu não vou poder ir lá pescar hoje. Aconteceu alguma coisa comigo, uma emergência, eu não vou poder ir pescar. Para você, o que vai acontecer com você? Você vai ficar com fome. Então não é para mim ir lá pescar para você. Eu tenho que chamar você, vem cá. Pega um anzol aqui junto comigo. Eu tenho que ensinar você a pescar. O dia que eu não puder, você vai lá e vai pescar o seu próprio peixe. Isso nunca vai faltar para você. Você aprendeu a pescar. Então o dever do pastor é ensinar você a prosperar. Como? Devolvendo a Deus o que é de Deus. Glória a Deus, porque é Deus que te prospera. Não é o pastor, não é a igreja, não é os membros da igreja, não é a sua família. Não, quem te prospera é Deus. E para Ele prosperar, você precisa ser fiel e devolver o que é dele. Não devolvo
não, já recebo tão pouquinho, então você, felizmente, ninguém pode fazer nada. Você não entende que o que você resiste a Deus e não obedece é um mal para você mesmo. Entendeu? Aquilo ali, quem sofre é você. Eu já fui assim, eu já cheguei em situações de comer pipoca no almoço, no café da tarde, e já cheguei em situações de não ter nada para comer, beber só um copo d'água para distrair o estômago. Cheguei a desmaiar de fome, passei por isso. Mas eu não conhecia a verdade, não sabia a verdade. Depois que o meu pastor pregou sobre o dízimo, tem 11 anos que eu sou dizimista. Tem mais de 11 anos que eu sou dizimista. Você está entendendo? Então, se eu chego em casa, eu tenho um cafezinho para me tomar, eu tenho um leitezinho para botar lá no meu café, irmão, é porque eu planto. Ué? Eu não vou me destruir a mim mesmo, eu devolvo a Deus o que é de Deus, eu sou fiel a Deus. Que bênção, Zuzu. Mas Deus faz isso, Zuzu. Deus usa pessoas para te abençoar de todos os lados, quando você devolve a Deus o que é de Deus. Mas quando você não devolve, as portas se fecham tudo. Meu Deus, é um sofrimento. Então a gente tem que aprender isso. Entendeu? Então, sabe o que eles faziam? Eles traziam o dinheiro da propriedade para a igreja. Eles traziam e depositavam nos pés dos apóstolos. Não é? Eles levavam, não. Eles não vinham para a igreja para tirar da igreja. Eles vinham para trazer para a igreja. Você está entendendo? Coisa que hoje em dia o pessoal pensa que eu vou contar. E ali não dá nada, não, então nem vou lá. Irmão, você está indo para a igreja para ouvir a palavra, irmão. Para aprender a prosperar, aprender a vencer. Entendeu? Uma coisa é a igreja, outra coisa é centro de cidadania, centro de ajuda. A igreja não é isso. A igreja é para você aprender o evangelho. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E você conhecendo a verdade, você vai prosperar. Se você obedecer, você vai vencer. Você vai salvar a sua família, você vai prosperar. Depende de você. Pastor também não é para te obrigar a nada, não. O pastor vai pregar aqui, ó. Se quiser obedecer, Deus vai te abençoar. Se você não quiser, Deus não pode fazer nada. Nem o pastor, só orar. Então ele está falando aqui, ó. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Eles venderam lá um negócio que eles tinham lá na casa. E o que ele fez? Olha só, e reteve parte do preço. É mais ou menos assim: vendeu a propriedade por 30 mil. Olha, vamos fazer o seguinte: vamos levar 15 mil para a igreja e 15 a gente fica. Só que o que ele fez? Ele chegou para a mulher dele e falou para a mulher dele não falar nada, mentir para o Pedro. Quem era Pedro, gente? Pedro era o líder da igreja. Pedro era vamos botar assim, como fosse hoje, um pastor. Entendeu? E ele deu a ideia: vamos falar para o Pedro que a gente vendeu só por 15 mil. Um exemplo, né? Que aqui não está estimando valor, estou falando um exemplo. Vamos falar para Pedro que foi tanto. Gente, que loucura a pessoa achar que pode mentir com o homem de Deus, irmão. Porque Deus defende aquela pessoa que é dele. Isso é muito sério. Você mentir com uma pessoa de Deus, você está mentindo para Deus. Isso é muito sério. E o Pedro, tadinho, ele era o líder da igreja. Tipo assim, um pastor, né, da igreja. Só que o Pedro não sabia nem ler, nem escrever. Então ele achava: Pedro é analfabeto mesmo. Ele não vai nem saber fazer a conta quanto a gente vendeu. E ele vendeu por um preço, falou com a mulher dele, e os dois resolveram mentir para Pedro. Aí o que aconteceu? Vamos ver o que deu isso.
e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Ele não fala nada para o Pedro que a gente vendeu, não. Qualquer coisa a gente vendeu só por 15 mil. Aí foram, levando uma parte, o depositou os pés dos apóstolos. Presta bem atenção. Quando ele chegou lá, Pedro disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo de Deus e retivesse parte do preço da herdade? Gente, às vezes o pastor e a pastora não falam com você, mas ele já sabe que você está mentindo. Você quer enganar uma pessoa de Deus, que Deus está nela. Quando ele chegou lá, Pedro já sabia. Ué, Satanás encheu o seu coração, você mentir para mim que sou uma pessoa de Deus. Vai mentir para o Espírito Santo de Deus. Não falou nem para mim, o Espírito Santo de Deus. Aí ele disse, guardando, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Gente, presta bem atenção com a palavra, você tem que prestar atenção direitinho. Ele mentiu para quem? Para Pedro. Pedro é o nome de Deus, né? Olha o que Pedro disse. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Pastora, por quê? Porque Deus estava no Pedro, gente. Deus, quando levanta uma pessoa para liderar uma igreja, Deus está ali dentro. É Ele que está dirigindo a igreja através daquela pessoa. E Pedro falou para ele, você não mentiu para o homem, você mentiu para Deus. Toda vez que você mente com uma pessoa de Deus, você está mentindo para Deus. E se eu minto para Deus, meu Deus do céu, é o fim de tudo, né? Eu mentir para Deus, né? As coisas vão dar certo para mim, gente? Meu Deus, vai dar tudo errado. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Sabe o que aconteceu? E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, morreu na hora. E um grande temor veio sobre todos que ouviram isso. E levantando-se os moços, cobriram o morto, transportando para fora, eu sepultaram. Aí o que aconteceu? E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que tinha acontecido. Aí veio a mulher dele. Só que a mulher dele não sabia que o marido dela já tinha morrido. Entendeu? Chegou lá e disse-lhe Pedro, disse-me, vendeste portanto aquela herdade? E disse, sim, portanto. Ela confirmou a mentira do marido. De vez ela falar a verdade, né? Não, meu marido até pediu para me falar, mas não foi por tanto não. Vou te falar a verdade. Não. Ela mentiu também. Aí o que aconteceu? Oi, tudo bom? O que aconteceu? Disse-se, então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Senhor? E eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo ela caiu aos seus pés e morreu, igual o marido. E entrando os moços, acharam morta, levando para fora, sepultaram junto com o seu marido. E houve um grande temor em toda aquela igreja e em todos que ouviram isso. Gente, você, cada um de nós, temos a nossa própria opinião. Eu não posso mudar a sua opinião. Você entendeu? Mas mentira
não é uma coisinha boba diante de Deus, não. Isso é um pecado. Principalmente quando você peca, você mente com o pastor e com a pastora. Eles morreram. Olha o preço que eles pagaram. Hã? Você está entendendo? Que às vezes a pessoa pergunta, não sei o que está dando errado na minha vida. Não sei por que eu estou passando por isso. E sua família também precisa de você. Igual eu estou falando, né? Essa mulher lá, que a filha dela suicidou. Gente, deve ser triste você perder uma filha desse jeito. Eu conheci uma mulher aqui na igreja, que ela também já morreu também. Como é que é o nome daquela menina? Que é Isis, né? A Isis. A Isis, ela tinha um filho, o filho dela suicidou. Quando chegou lá, encontrou o filho morto, ele mesmo se enforcou. É triste você perder uma pessoa assim, gente. Mas às vezes Deus está falando com você. Se conserta, que é para a sua família ser liberta. Se conserta, que é para a sua família ser salva. Nossos filhos precisam de nós, precisa da nossa fé, precisa da nossa firmeza com Deus. Entendeu? Então o que a gente faz, a gente é uma porta. Ou o inimigo entra, ou Jesus entra. Então a gente tem que parar. E agora você está vendo aqui na Bíblia o que dá esse negócio de mentira. Tem gente que acha que, gente carrega mentira, acha que está levando vantagem. Você não está levando vantagem. Você tem que tomar nojo disso. Não, eu parei. Tudo meu agora vai ser sim, não. Se der Deus, se não der Deus lá na frente, ele me ajuda. Mas eu não minto mais. Principalmente com uma pessoa de Deus. É uma loucura isso. Tem ideia de que esse casal morreu, porque mentiu para Pedro. Pedro era o nome de Deus. Glória a Deus, tem que vigiar, gente. Amém? Tem que vigiar. Tem uma pessoa aí que um tempo atrás, infelizmente a pessoa também morreu. A pessoa vinha aqui, não, porque você é melhor do que todo, irmão, não sou melhor do que ninguém, não, eu sou apenas um instrumento na mão de Deus. Mas isso é pecado. A pessoa passava aqui e mentia para mim. Entendeu? A pessoa passava aqui para conseguir um negocinho, ao invés de leite, essas coisas assim, a pessoa mentia para mim, mentia, a pessoa morreu. Passou boiando aí, não valor aí. Irmão, isso é pecado, porra. Para com isso. Pede força a Deus. Glória a Deus. Deus quer salvar a sua família, Deus quer te ajudar, mas depende da gente. É isso. Glória a Deus. Outra coisa que eu estava pregando ontem, e eu estava até conversando com a Natasha sobre isso. Tem muitos pais que reclamam dos seus filhos. Meus filhos não ligam para mim, ou outra é meio grossa, outra é meio grossa, mas nós, presta atenção, nós também devemos ser amigos dos nossos filhos, sabia, gente? Eu tenho 3 filhos. Já tenho uma família dele lá. Tem a Natasha, tem a Yasmin. Não é porque os meus filhos cresceu que eu não dou carinho aos meus filhos, gente. Não. Eu abraço, ligo, beijo, só não deixo me pegar no colo, eu tento me pegar no colo. A Natasha, às vezes ele vai lá para casa, deita no meu colo, dou carinho a ele, a Natasha. Tem que ser uma pessoa carinhosa, gente. Tem gente que é meio áspera com os filhos. Chega na casa da pessoa, chega perto do filho. E aí? Já fez o café? Já limpou a cama? A pessoa dá um abraço. E aí, como é que você está? Dá um abraço aqui, gente. Seja carinhoso com seus filhos. Glória a Deus. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: sede obediente aos vossos pais no Senhor. Deus está ensinando os filhos, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Mas também a palavra de Deus diz: vós pais, não irriteis, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Que tem pai e mãe que não tem paciência com os filhos, fala de qualquer maneira, não dá um abraço, é seco, pessoa. É esquisito, qualquer coisa pega paciência, gente, não pode ser assim não. Eu abençoo meus filhos todo dia. Eu oro por eles, abençoo, abraço, dou carinho. Eu não sou uma pessoa assim, áspera, eu acredito que não. Entendeu? Converso com as minhas filhas, procuro ser amiga. Tem que procurar ser amiga
vida dos seus filhos. Glória a Deus. É assim que a gente faz, não é de outro jeito. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Deus abençoe todo o pessoal aí do Face e do Instagram que está aí com a gente, tá? Do Face e do Instagram que está aí com a gente. Vamos orar então um pouquinho aqui em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E eu venho a Ti em nome de Jesus, Pai, orar por essa pessoa. Oh Deus, essa pessoa que ouviu essa palavra e ela entendeu que aquilo que ela estava fazendo era errado. Então agora, Pai, o Senhor dá força a cada pessoa para se livrar desse mal, desse negócio de mentira, de engano. Isso não é do Senhor. Toda pessoa que pratica isso não vai muito longe, não consegue prosperar, as coisas não andam, para no meio do caminho, não funciona. Então tudo que se bota mentira no meio dá ruim, porque não é do Senhor. Então ajuda essa pessoa com o Teu Espírito Santo, Pai. Porque eu sei que o Senhor quer prosperar, o Senhor quer mudar a vida da pessoa, mas não depende só de nós, do Senhor, depende de nós, da nossa obediência, depende da gente se render ao que o Senhor está falando. Eu peço sua ajuda a cada uma dessas pessoas, que as coisas venham a dar certo, venham a melhorar, a família venha se converter, a pessoa venha prosperar, venha ter saúde, tudo, Pai, seguindo aqui esse conselho aqui da Tua palavra, que a Sua palavra é vida, Sua palavra, Pai, é a verdade, é o caminho, é a lâmpada para os nossos pés. E eu paraliso toda a ação do mal e exijo que saia da casa, da saúde, da prosperidade, dos filhos, de todas as áreas da vida de cada pessoa, em nome de Jesus. E também, Deus, eu estou consagrando esse líquido que está aqui no altar, e eu peço a Ti que o Senhor transforme no Seu sangue. Toda pessoa que mergulhar no coração, aconteça conforme essa pessoa está orando, em nome de Jesus. Senhor, cubra com Teu manto sagrado, leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Amém. Então vamos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Obrigada, tá, mãe? Deus abençoe a senhora, tá? Obrigada aí por tudo aí. A Rose, Deus abençoe Rose. Rose, Tatasha e todo o pessoal aí do Face, tá? Que tá com a gente aí. E o pessoal também aqui do Instagram. Deus abençoe a todos aí. Um dia de bênção para todos em nome de Jesus.